O sistema de admissão de ar e escape é responsável pela alimentação da melhor massa de ar para dentro do motor, garantindo seu bom funcionamento, desde a combustão completa até a saída dos gases, respeitando as normas ambientais. Turbo. Outro componente que está agregado ao sistema de alimentação de ar é o turbocompressor. Sua função é de comprimir e aumentar a massa de ar no motor. O ar que passa pelo turbo deve estar isento de impurezas para não danificar suas paletas, pois isso causaria sérios danos aos componentes. Um turbo não recomendado prejudica o rendimento do motor e diminui sua vida útil. Mesmo que seja genuíno, deve ser utilizado apenas nos veículos especificados, pois essa aplicação foi efetuada conforme testes realizados pela engenharia da MWM International. Válvula. A função das válvulas é fechar e abrir no tempo correto, realizando a vedação durante a compressão e combustão do motor. As válvulas trabalham numa temperatura crítica com picos de até 2000 graus Celsius. Uma válvula não genuína não possui características mecânicas para suportar as condições a que são expostas, podendo sofrer fadigas prematuras, fraturas e, consequentemente, causar sérios danos ao motor. Guias de válvulas. Elas servem para proteger e vedar as válvulas. As guias de válvulas de má qualidade sofrem desgastes prematuros, causando elevado consumo de óleo lubrificante. Assento de válvulas. Os assentos de válvulas têm a função de garantir o apoio da válvula no cabeçote e sua perfeita vedação. É composto de uma liga resistente às altas temperaturas e aos desgastes. O assento não genuíno compromete a vedação, provoca o afundamento e a soltura, prejudicando seriamente o motor. Balancins. É um conjunto de peças que tem a função de efetuar a abertura das válvulas. Este sistema é construído de materiais nobres que são tratados e temperados para resistirem aos desgastes durante o seu funcionamento. Uma peça não testada e aprovada pela MWM International não possui propriedades mecânicas adequadas e, com isso, não resiste às condições severas de funcionamento deste sistema, provocando a necessidade de reparo prematuro do motor. Hastes. Hastes ou varetas de válvulas são encarregadas de levar movimento aos balancins. Uma peça não genuína provoca empenamento, desgastes e afundamentos, causando sérios prejuízos e constante necessidade de manutenção corretiva. Tuchos. A função do tucho, em conjunto com as hastes, é proporcionar o funcionamento do sistema de abertura de válvulas. É movido pelo ressalto do comando de válvula. O tucho mecânico é uma peça fundida sobre o processo de coquilha, que garante sua resistência mecânica e possui em sua área de contato um processo de cimentação e geometria específica para facilitar seu movimento. Isso lhe confere eficácia de funcionamento e resistência ao desgaste. Quando o tucho não possui as propriedades descritas, ele danifica o comando de válvula e vários outros componentes. Alguns motores possuem tuchos hidráulicos. Juntas de escape e admissão. As juntas servem para efetuar a vedação e não permitir a entrada de impurezas no motor, evitando assim a deformação do tubo de escape. Junta do cabeçote. A junta do cabeçote é uma das peças de maior importância para a vedação da combustão e da passagem de água entre o cabeçote e o bloco. Suporta o aperto do cabeçote, mesmo exposta às altas temperaturas que são atingidas no funcionamento do motor. Uma peça não genuína sofre esmagamento na hora de apertar o cabeçote, comprometendo a vedação e causando a quebra do colarinho da camisa. A consequência da entrada de água para dentro do cilindro é o calço hidráulico, e isto pode levar à perda total do motor.
Sistema de distribuição. Tem a função de coordenar o sincronismo de funcionamento entre os componentes do motor. Alguns sistemas são efetuados por engrenagens, outros por uma correia dentada ou correntes. No motor diesel, as solicitações mecânicas são severas. Portanto, quando o sistema é movido por correias, é importante que elas sejam genuínas para garantir o sincronismo do motor. Correias não testadas e aprovadas pela MWM International sofrem fadigas prematuras e provocam a perda total ou parcial do motor. Conjunto fixo. É a parte do motor que não se movimenta. Sua principal peça é o bloco. Bloco. O bloco é o corpo do motor que recebe os demais componentes. É feito de ferro fundido resistente a grandes deformações. Não deve ser retificado, pois é uma peça que deve possuir os padrões determinados pela engenharia da MWM International. Quando um bloco passa por uma retífica e é retirado o material que diminui sua resistência mecânica, aumentam as deformações, ocorrem vazamentos e as peças ao redor perdem seus valores de medidas. Bronzinas e buchas. As bronzinas e buchas são os materiais de sacrifício do motor. Sua função é similar à de um fusível, ou seja, serve de proteção aos componentes do motor. São resistentes às temperaturas elevadas e possuem dimensões específicas. Uma peça não genuína pode se soltar no seu alojamento, fechando os furos de lubrificação ou desprender material a ponto de causar engripamento do motor. Retentores. A função dos retentores é a vedação de óleo nos componentes móveis. No virabrequim, devem suportar as pressões geradas internamente no motor, serem resistentes aos abrasivos e a variações de temperatura. Uma peça sem qualidade provoca vazamento, causando um elevado consumo de óleo lubrificante. O retentor não deve ser reutilizado. Selos. Os selos têm a função de fechar as galerias que têm contato com o circuito da água de arrefecimento. São fabricados dentro das especificações, de tal forma que resistem às oxidações e à corrosão. Uma peça fora dos padrões exigidos pela MWM International causa trincas, perda de compressão e engripamento do motor. Cilindros. No cilindro trabalham os anéis dos pistões. Possui diâmetro específico e rugosidade que permite o assento adequado entre os componentes. Controla o consumo excessivo de óleo lubrificante e facilita a dissipação térmica. Alguns motores possuem cilindros que são usinados diretamente no bloco. Na maioria dos casos, estes cilindros são insertados. Conhecidos como camisas de cilindros, possuem diâmetros específicos e rugosidades que permitem o assento adequado dos anéis e controla o consumo excessivo de óleo lubrificante. A camisa seca não tem contato diretamente com a água e são fornecidas semi-acabadas, sendo necessário enviar o bloco do motor para uma retífica credenciada, onde será efetuada sua colocação e brunimento conforme as determinações da MWM International. A camisa úmida trabalha diretamente em contato com a água e já são vendidas prontas para uso no motor, não sendo necessário enviá-las a uma retífica para sua colocação. A camisa não genuína sofre desgastes prematuros, fadigas, além de não conter propriedades que garantam o assentamento de anéis de forma correta. Anel. Os anéis têm a função de vedar e controlar a lubrificação nas camisas. Servem como ponte de dissipação de calor entre o pistão e a camisa. Os anéis não genuínos comprometem totalmente a vedação, influem na potência, no consumo de óleo lubrificante e no aumento da passagem de gases para o cárter. Assim, o motor começa a apresentar problemas de lubrificação e até fundir. Conjunto móvel. É o conjunto de peças móveis que faz o motor funcionar. Pistão.
O pistão é a peça que é movida pelo calor da combustão, transformando seu movimento retilíneo em movimento rotativo ao eixo de manivelas. É fabricado com uma liga de alumínio para suportar as elevadas cargas durante seu ciclo de trabalho. Um pistão não genuíno apresenta problemas de deformação, prejudicando o motor. Bielas. A biela suporta toda a carga do pistão durante a combustão e a transmite ao eixo de manivela. Possui peso determinado. A bucha da biela está ligada com o pino do pistão. Possui dimensões exatas, conforme especificação das análises de dilatação do pino conferidas pela engenharia da MWM International. Virabrequim ou árvore de manivelas. É a peça que recebe o movimento retilíneo do pistão através da biela para o seu movimento rotativo, gerando o trabalho mecânico. O virabrequim é de aço forjado, tratado termicamente, revelido, balanceado e já vem pronto para uso. O virabrequim, que não possui estas características, causa danos graves e até a perda total do motor. Comando. O comando de válvulas é encarregado de abrir e fechar as válvulas no tempo certo e é movido pelo eixo de manivela no sistema de distribuição. Recebe tratamento especial para garantir dureza e durabilidade. Um comando não genuíno sofre desgaste prematuro de seus cames, chegando a interferir no diagrama de válvulas. Sistema de arrefecimento. Tem a função de retirar o excesso de calor durante o funcionamento do motor. Válvula termostática. Controla a temperatura ideal de funcionamento do motor. Sua remoção diminui a vida útil do motor, aumenta o desgaste dos anéis e o consumo de óleo lubrificante. Uma válvula termostática que não atenda a estas características é altamente prejudicial ao motor. Bomba d'água. É responsável pela circulação de água entre o motor e o radiador. A peça não testada e aprovada pela MWM International tem causado sérios danos aos motores que a utilizam. Sensor de temperatura. É encarregado de indicar em que temperatura o motor está trabalhando. Sua substituição por uma peça não genuína mascara os valores de medição, podendo levar à necessidade de reparo do motor desnecessariamente, causando grandes prejuízos aos clientes. Sistema de injeção. É o sistema encarregado de levar o combustível desde os tanques, passando pelos filtros, até os injetores. Executa essa tarefa no tempo certo, de forma limpa e eficiente. Bomba alimentadora. É encarregada de succionar o combustível do tanque até a bomba injetora. Possui uma vazão pré-determinada e a sua haste deve resistir ao desgaste gerado pelo contato com o eixo que a está movimentando. Uma bomba não genuína causa transtornos de parada do veículo, ocasionando prejuízos. Filtro de combustível. Tem a finalidade de reter as microimpurezas contidas no combustível, evitando que essas substâncias venham a desgastar as partes internas da bomba de injeção e injetores. É constituído de material especial, microfiltrante, resistente à deterioração provocada pela água e outros componentes. Bomba de óleo. A bomba de óleo tem a função de enviar o lubrificante sob pressão, garantindo uma lubrificação adequada. Uma bomba não genuína não garante a eficiência de pressão na lubrificação do motor durante a sua vida útil, causando sua perda por engripamento. Válvula de alívio. É responsável em manter a pressão de óleo no motor. Uma peça fora dos padrões adequados, determinados pela MWM International, provoca a queda de pressão do sistema, causando desgastes entre anéis e camisas e também em outros componentes.